Fala, meu povo lindo! Professora Ingrid Salles na área. Professora de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e também Direito Processual Civil aqui do Portal F3. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube do Portal F3. PB vira para mim e diz assim: Ingrid Gil, manhã, prepara algo fenomenal, extraordinário para o meu povo lindo do Brasil, que vai prestar agora o exame de ordem, o 28º exame de ordem, Banca Examinadora Fundação Getúlio Vargas, já agora em março. E é interessante porque ele liga para mim e diz assim: manhã, no 26º exame de ordem, das 11 questões, porque vocês sabem, né? Nós temos das questões 70 a 80. As questões 70, 71, 72, 73, 74 e 75 são 6 questões de direito material do trabalho e 5 de direito processual do trabalho, que é 76, 77, 78, 79 e 80. Aí PB liga para mim e diz assim: Ingrid Gil, no 26º exame de ordem, das 9 questões pertinentes a trabalho e a processo do trabalho, você acertou das 11, 9 questões. No 27º exame de ordem, das 11 questões, você acertou 11. E agora, no 28º, 11 de novo. E se tivesse 12, até 12. Então, presta atenção e vem comigo. Como a gente só tem 11, você vai gabaritar essas 11 questões. E é interessante porque nos outros exames de ordem eu dizia assim, ó, ou vai cair grupo econômico ou sucessão do empregador. Ou vai cair teletrabalho ou trabalho intermitente. E era a mesma coisa para processo do trabalho. Ou vai cair jurisdição voluntária, ou vai cair inversão do ônus da prova. Dito e certo, os assuntos foram cobrados. Minha pró, o que é que você está apostando que pode ser cobrado na nossa prova? Meus amores, teletrabalho já fora cobrado no 27º exame de ordem. O que eu estou acreditando que será cobrado agora no 28º é o trabalho intermitente. O que é o contrato de trabalho intermitente? Presta atenção. O contrato de trabalho intermitente passou a ser previsto com a reforma trabalhista. A lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. E o trabalho intermitente, ele encontra guarida, toma nota, papel e caneta na mão, no artigo 443, parágrafo 3º da CLT. E também no artigo 452-A e todos os seus parágrafos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º da CLT. Meus amores, primeiro lugar, o que é o trabalho intermitente? Me faz entender, manhã, é simples, não tem complicação. O trabalho intermitente significa dizer que ora se tem a prestação de serviços e ora não se tem a prestação de serviços. E se você para pensar, está faltando no contrato de trabalho do intermitente o requisito da habitualidade, da continuidade. Mas olha que interessante, olha como a pró brinca e você vai lembrar de mim. O contrato de trabalho intermitente na reforma trabalhista concebeu o inconcebível. Como assim, minha pró? É isso mesmo, concebeu o inconcebível. Você passou a sua faculdade de Direito inteira com o seu professor te dizendo o seguinte: olha, acorda, presta atenção. A diferença entre relação de trabalho e relação de emprego é porque na relação de emprego eu tenho os requisitos do vínculo empregatício. Nós estamos falando do artigo 3º da CLT. Nós temos a regra do UPS. H de habitualidade, de continuidade, O de onerosidade.
P de pessoalidade, P de pessoa física também e S de subordinação. Tanto é que o seu professor de Direito do Trabalho, com o meu nome é Ingrid Gil Salles, virava para você e dizia assim, ó, é a dica que eu lhe dou. Se faltar um dos requisitos do vínculo empregatício, não é relação de emprego, é relação de trabalho. Trabalhador eventual, trabalhador autônomo, se liga no 442B da CLT. A gente está falando do avulso portuário, do avulso não portuário, do estagiário. Então, perceba, para se configurar numa relação de emprego, eu tenho que ter todos os requisitos do vínculo empregatício. Repete, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação. Aí você vira para mim e diz assim, até aí não tem nenhuma novidade, manhã. Calma que eu vou te contar, você está comigo, venha comigo. A novidade fica por conta do 443, parágrafo 3º da CLT, porque significa dizer que trabalho intermitente é vínculo empregatício, é relação de emprego, mas, sendo relação de emprego, lhe falta a característica, o requisito da habitualidade. Por isso que a gente diz assim, ó, concebeu o inconcebível, é relação de emprego, porém não tem o requisito da habitualidade. Eu entendi, ora presta serviços, ora não presta serviço. Com o trabalho intermitente, o empregado ele só percebe quando ele labora. Pode ser por hora, por meses, por dias ou por anos. Amores da minha vida, o que pode cair na sua prova de trabalho intermitente? Eu te conto tudo. Papel e caneta na mão, força na caneta, meu povo. Vamos juntos, presta atenção. A primeira situação está no artigo 443, parágrafo 3º da CLT. Não precisa ler não, que a sua prova lhe conta. Que vai dizer assim, olha, independentemente do cargo, da função, da ocupação do empregado, da atividade do empregador, o trabalho intermitente pode ser aplicável para qualquer categoria. Qualquer categoria, com uma única exceção. Os aeronautas. E aí eu estou falando do pessoal da aviação civil. Piloto, copiloto, possuem legislação própria. Posso aplicar o trabalho intermitente para o advogado? Posso aplicar para o bancário? Posso aplicar para o professor? Eu lhe disse o quê? Qualquer categoria, com exceção dos aeronautas. Mas tem uma discussão exorbitante, manhã. Tem, mas para a prova da sua OAB, você não vai se ater à discussão doutrinária do professor, por exemplo, Carlos Henrique Bezerra Leite, do professor Renato Saraiva, do nosso ministro do TST, doutor Godinho. Não, você vai, nem da professora Ingrid Gil, você vai se ater ao quê? A letra da lei. Como é que você sabe disso? Você agora virou vidente? Não. A PRO sabe disso porque a Fundação Getúlio Vargas, ela assumiu como banca examinadora desde o ano de 2010. Antes a gente tinha a banca CESP. De lá para cá, já se foram 27 exames de ordem. E a sua banca, ela é repetitiva, em especial nas questões 70 até 80. Então, meus amores, quanto à reforma trabalhista, que já fora cobrada no 26º, no 27º e também no 25º exame de ordem, você percebe que ela se ateve à letra da lei, porque daí não se corre o risco de ter alguma questão posteriormente anulada. Tranquilo até aqui? Ok. PRO é só isso? Claro que não. É só intermitência? Não. A gente passa agora para o artigo 452-A da CLT e todos os seus parágrafos. Eu vou discorrendo um por um. Presta atenção. Meu povo, o contrato de trabalho do intermitente é um contrato especial. E toda vez que a gente foge da regra geral, porque qual é a regra geral? O artigo 443 da CLT é o contrato de trabalho presencial, regido pelo princípio da continuidade, cujo prazo é indeterminado. Nem empregado, nem empregador sabem quando se dará o fim do contrato de trabalho, razão pela qual
Continua comigo, continua comigo. A gente tem o pré-aviso. As partes necessitam se pré-avisar, o aviso prévio do contrato de trabalho, ok? Pois bem, contrato de trabalho por prazo indeterminado. Mas o contrato de trabalho intermitente, ele é especial. E por ser especial, necessariamente, OBS 1, coloca aí, ele tem que ser por escrito. Contrato de trabalho intermitente. Trata-se de um requisito legal, ele tem que ser por escrito. Só por escrito? Ele tem que ser por escrito e tem que constar no contrato de trabalho intermitente o valor da hora do trabalho. Como o meu nome é Ingrid Gil Salles, isso tem tudo para cair na sua prova. Agora vem mais, continua comigo. No contrato de trabalho intermitente, o empregador, é vínculo empregatício, você já sabe, ele tem um prazo para convocar o empregado. Se esse prazo é cobrado na sua prova. Comigo você sabe. Se este prazo é cobrado na sua prova, qual é o prazo que o empregador tem para convocar o empregado? 3 dias corridos de antecedência. É um prazo mínimo que ele precisa obedecer. O empregador está convocando o empregado com 20 dias, com 30 dias de antecedência. Chuchu, beleza. Mas qual é o prazo mínimo que ele tem que obedecer? 3 dias. E a sua prova tem tudo para cobrar isso, porque é prazo, pai e mãe. E aí eu vou seguindo os parágrafos, porque o empregador ele pode convocar por qualquer meio. Se liguem, está valendo celular, por telefone, zap, e-mail, por qualquer meio efetivo. E o empregado, ele tem um prazo para dizer se aceita ou não. Ele não é obrigado a aceitar. A não aceitação para a prestação de serviço não descaracteriza o contrato de trabalho intermitente. Olhe para mim, esqueça dívidas, problemas financeiros agora, ok? Problemas sentimentais, fica focado em mim que a sua prova está chegando. Eu e você e eu, pai e mãe, eu só tenho um objetivo, é a sua aprovação. Estou colada com o PB e só paro quando você for aprovado. Você entendeu? Então, olha só, qual é o prazo? Continua comigo. No contrato de trabalho intermitente, que o empregado tem para dizer se aceita ou não. O empregador foi lá, convocou, disse assim, olha, imagina que o PB disse assim, Ingrid Gil, a gente está no contrato de trabalho intermitente, logo tem que ser por escrito e tem que constar o valor da hora do trabalho. Ok, eu estou te convocando com 5 dias de antecedência para que você possa vir aqui no Rio de Janeiro dar aula. Povo do Rio, meu povo lindo, inclusive vou estar aí, viu? De 21 a 23 de fevereiro. Convocou, obedeceu o prazo mínimo de 3 dias. Ingrid Gil é obrigada a aceitar? Ela não é obrigada a aceitar, ok? Mas qual é o prazo que ela tem para dizer se aceita ou não? Este prazo é de 1 dia útil. Pare tudo, não anote não. Olhe para mim, repita aí, repita. Qual é o prazo? 1 dia útil. Por que você está reforçando isso? Porque, olha só, a lei da reforma trabalhista é a lei 13.467 de 2017, ok? Ela entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. E logo após, em um acordão que fora feito entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e, então, o presidente à época, nosso presidente Michel Temer, fora de que ele editaria uma medida provisória. E assim fora feito. Nós estamos nos referindo à MP 808 de 2017, que, à época, amenizou os efeitos da reforma trabalhista. A MP 808 de 2017, ela entra em vigor em 14 de novembro de 2017. Olhe para mim, olhe, ela vigora até 23 de abril do ano passado, de 2018. Por quê? Porque ela não foi convertida em lei, ela caducou.
Continue comigo, continue comigo. A gente voltou a ter o texto anterior da reforma trabalhista. Por quê? Porque MP 808 de 2017 caducou. Durante o período da MP, este prazo no contrato de trabalho intermitente, para o empregado se manifestar, dizendo se aceita ou não o convite para a prestação de serviços, era de 24 horas. Com a MP 808 de 2017. Olhe para mim, a MP caducou. Portanto, este prazo é de quanto? Um dia útil. Você vai gravar quanto? Um dia útil. Qual é o prazo que o empregado tem para dizer no contrato de trabalho intermitente se aceita a prestação de serviços ou não? Um dia útil. Tranquilo? Ok. Continua comigo. Se cai contrato de trabalho intermitente, uma questão ali você já acertou. E uma questão faz a diferença. Dos 39 para os 40, faz a diferença entre você ser aprovado ou não para a segunda fase. Outra pergunta que eles podem fazer é a seguinte, eu fico aqui imaginando. Olha só, minha pró, o empregado não disse nem que sim, nem que não para o empregador no contrato de trabalho intermitente. Ele ficou caladinho, não disse nem que sim, nem que não, ficou quieto. O silêncio, a omissão do empregado é interpretado como uma aceitação ou como uma recusa da proposta? E aí você vem com a ideia de que no silêncio se presume a aceitação. Aqui não, viu? Aqui, acorde. No contrato de trabalho intermitente, se o empregado ele fica silente, isso é interpretado como recusa. Isso é interpretado como recusa. Por que isso é importante? Continue comigo. Porque, meus amores, se uma das partes falta, imagina que o PB diz assim, Ingrid Gil, eu quero você de 21 a 23 de fevereiro no Rio de Janeiro. E eu falto a minha prestação de serviços. A parte que faltar, e aí pode ser, olhe para mim, tanto o empregado quanto o empregador, eu chego lá no Rio e não tenho aula para dar, ou então está PB com os alunos me esperando aqui, tudo exemplo da pró, e a professora Ingrid não aparece lá. Aquele que der falta, vou repetir, aquele que der falta terá que pagar uma multa. Se eu sou sua examinadora, eu cobro essa multa. Esta multa é de 50%. Aí eu coloco assim na prova, 40%. 10%, 20%. De quanto é a multa? 50%. Calculada sobre o quê? Calculada sobre o último salário contratual. Falso. Calculada sobre o salário mínimo. Falso. Calculada sobre o limite máximo do benefício da Previdência Social. Falso. Calculada sobre o período para a prestação de serviços que fora pactuado. Como assim? Digamos que PB vai lá e diz assim, Ingrid, eu preciso de você durante 3 dias, 8 horas. 8, 8, 8. Soma comigo o contrato, quanto tempo seria? 8, 16, 24 horas. E é por isso, coloca tico e teco para funcionar, que aqui você percebe que no contrato de trabalho intermitente, que você tem que compreender o valor da hora do trabalho. E aí ele diz assim, ó, o valor da hora do trabalho é R$100. Então são 24 horas no todo, vezes 100, R$2.400. Se a multa... Continue comigo. Se Ingrid Gil trabalha nos 3 dias, cada dia 8 horas, ela trabalharia 8, 16, 24 horas. O valor da hora dela é de R$100. Quanto é que ela perceberia? R$2.400. Você concorda comigo? A título de remuneração? Ok. Só que ela vai lá, no meu exemplo, sem um justo motivo e falta. De quanto é a multa? 50% do valor do contrato daquela prestação de serviços específico. Quanto é 50%, pai e mãe? É de 2.400, R$1.200. R$1.200. E tem mais, olhe para mim, não acabei não.
Ingrid Gil tem um prazo. Este prazo é de 30 dias. Ela tem um prazo para pagamento. 30 dias corridos. Agora, observe. Ou ela paga essa multa de 50% em 30 dias corridos, ou então ela pode tentar negociar com a outra parte, que fora a parte ofendida, porque ela pode compensar. Imagina que o bebê diga assim, não, Ingrid, olha, fique tranquila, você não precisa me pagar não, você me compensa e vem tal dia. Ou paga quanto? 50%. Imagine que ele me contratou para 4 meses, no meu exemplo. Imagine que ele me contratou para 1 ano. Meu povo, de quanto é a multa? Já imaginou? É do período que deveria ser prestado. Qual o prazo para pagamento? 30 dias. E fica permitida a compensação. Agora, olhe para mim. Não desgrude o olho da sua prosinha. Não desgrude. Perceba, essa é a questão da prova. Ingrid Gil, para poder compensar, tem que ter a anuência daquele que fora ofendido. E vice-versa, ok? Se nesse caso eu sou empregada e quem promoveu a ofensa foi o empregador, para ver a compensação, o empregador vai precisar da minha anuência. Agora, meus amores, mais do que o parágrafo 4º, do que o parágrafo 5º, se eu sou a sua examinadora, eu cobrava o conhecimento do parágrafo 6º. Do artigo 452-A. Você vira para mim e pergunta, por quê? Porque o parágrafo 6º, perceba, quando você vai responder as questões de trabalho e processo do trabalho, o que a minha galerinha linda faz? Deixa para responder por último, você já está cansado, por isso que você deve começar a sua prova respondendo trabalho e processo do trabalho. Pega lá a sua prova e começa do final. Venha comigo porque você gabarita as 11 questões, ok? No parágrafo 6º diz assim, olha, no contrato de trabalho intermitente, tem direito o empregado, faz jus às seguintes verbas. E aí ele vai dizer, inciso 1, remuneração, os proporcionais, e aí ele vai citar férias proporcionais mais o terço constitucional, 13º salário proporcional, adicionais legais, se houverem, e o próprio repouso semanal remunerado. O próprio repouso semanal remunerado. Claro que as férias aqui para o contrato de trabalho intermitente é a mesma para o contrato da regra geral, do contrato por prazo indeterminado. A gente está falando do artigo 130 da CLT. A cada 12 meses de serviço prestado, o empregado ele faz jus, ele tem direito a 30 dias de férias. E claro que ele também faz jus, ele também tem direito ao depósito do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que possui lei própria, a Lei 8.036 de 90. Tranquilo até aqui, meu povo lindo. Se cai contrato de trabalho intermitente, como o meu nome é Ingrid Gil Salles, eles vão te perguntar exatamente o que está aqui. Mas tem a discussão A, tem a discussão B, tem a discussão C. Bom, aí não tem problema. Você vai ser meu colega, minha colega, a gente vai conversar, vamos propor aqui soluções, curso de prática trabalhista, que também eu tenho aqui pelo portal F3. Nós iremos estudar isso de modo aprofundado. Segunda fase de trabalho, para quem for fazer segunda fase de trabalho online para todo o Brasil e presencial aqui em Salvador, vem fazer comigo. No 26º exame de ordem, nós tivemos 80% de aprovação na segunda fase de trabalho. Agora, no 27º exame de ordem, o resultado saiu hoje. A gente está esperando superar esta marca de 80%. Você sabe o que é isso? A cada 10 alunos, 8 são aprovados. E deixa eu te contar, para mim está pouco, porque eu quero os 10. Para mim está pouco, porque eu quero 10
dos 10. Eu tenho uma monitora, que é a Paula Lobo, que é excepcional. A gente faz um trabalho com cada aluno de forma individualizada e com correção de peças. Mas, segunda fase do trabalho eu vou fazer com você. Ou então eu só deixo tributário com PB, viu, PB? Só. Se não trabalha é comigo. O pessoal fica no meio do, com a reforma trabalhista ficou mais difícil. Difícil o quê, pai e mãe? Ficou difícil, foi para o empregado. Vamos ser sinceros, papo reto, eu e você e eu. Ficou difícil, foi para o empregado. Claro que sim. A gente teve uma flexibilização das normas trabalhistas para o empregado que possui uma hipossuficiência econômica e técnica. Tudo que ele vende é a sua mão de obra. Para o empregador ficou muito melhor, porque você teve a flexibilização das normas trabalhistas. Para quem fez o CEO, eu sou professora de Direito do Trabalho. Para quem também tem outras disciplinas, eu leciono trabalho e processo do trabalho, sabe disso, e gabarita as suas 11 questões. E para você, que é examinando da ordem e concurseiro, técnico, analista do TRT e também do TST, ficou mais fácil. Por quê? Porque é letra da lei. É letra da lei. Não precisa estudar a súmula J? Claro que ainda precisa. Mas perceba que a quantidade de orientações jurisprudenciais e de súmulas não deve ser a sua principal atenção agora, e sim a letra da lei. Me dá uma prova disso. Eu poderia te dar várias, quantas vocês quisessem. Jornada em itinerário. A gente terminou de falar do trabalho intermitente e eu passo a comentar com vocês agora a jornada em itinerário. Meu povo lindo, jornada em itinerário, eu estou falando do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, que inclusive sofreu alteração com a reforma trabalhista. Nós tínhamos uma súmula extremamente conhecida, que é a súmula de número 90 do TST. A bem da verdade, nós ainda temos. Se você acessa o site do TST no Planalto, a súmula 90 do TST, ela não foi nem cancelada e nem alterada. Olhe para mim, olhe. Não deu tempo nem dos processos chegarem ainda no TST, meu povo. Nem com recurso de revista, nem recurso de embargos, nem processo de competência originária. Ainda não deu tempo. A reforma trabalhista tem pouquíssimo tempo em vigor. É como o CPC 2015. Os processos estão caminhando até chegarem, como foi no CPC STJ, STF. No nosso caso, o processo do trabalho, TST e STF. Jornada em itinerário. A súmula 90, o que ela preconizava era o seguinte: olha, toda vez que o local da prestação de serviços for um local de difícil acesso, tinha que ser um local de difícil acesso, era o primeiro requisito. O segundo requisito era, no local onde o empregado reside, onde ele mora, onde ele vive, este local não é servido por um transporte público regular. Ou seja, neste trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, o local da prestação de serviços é de difícil acesso e o local onde ele reside é um local que não é servido por transporte público regular. Tinha um terceiro requisito. O empregador, chega a arrepia, você está vendo? Ele fornecia o meio de condução. Ele fornecia o meio de transporte. Olhe para mim, olhe. Todo o período despendido neste trajeto, residência-trabalho, trabalho-residência, era computado na jornada de trabalho, como jornada no itinerário. E claro que ele ultrapassava o limite constitucional de 8 horas diárias, 44 horas semanais, portanto, se perfazendo em hora extra, hora suplementar. Se é hora extra, você sabe, tem que ser paga com um acréscimo de, no mínimo, 50%. E se é habitual, ela integra o salário para todos os efeitos legais. O artigo 58 acorda, parágrafo 2º da CLT, acabou, fulminou a jornada em itinerário. Peraí, minha pró, repete manhã que eu não estou acreditando nisso. Repito, a gente não tem mais
a jornada em itinerário. E você vê que eu digo que foi o legislador, a gente faz até essa brincadeira, me permitam fazer essa brincadeira, foi o legislador dando aquele saculejo no TST, dizendo, TST, não se meta aqui, você leva isso para a hora da sua prova, você se lembra disso. Que ele diz assim, ó, artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Ainda que o empregador forneça um meio de transporte, ainda que o empregado vá caminhando ou por qualquer meio de transporte, este trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa, não será considerado como tempo à disposição do empregador. Tranquilo, meu povo. Fluiu, olhe para mim, você vai para a sua prova, a gente tem jornada em itinerário, não temos mais jornada em itinerário. E eu passo a falar agora, já que a gente está tratando de tempo à disposição do empregador, do artigo 4º da CLT. Já mudei de tópico, hein? Já tratamos de trabalho intermitente, extinta jornada em itinerário, e eu passo a falar agora do tempo à disposição do empregador. Oxi! Não tomou café não? Foi pai e manhã. Aguentar a professora Ingrid Gil, tem que tomar um café reforçado. Olha só, tempo à disposição do empregador, artigo 4º da CLT, eu chamo a atenção, em especial, do parágrafo 2º. Que ele vai passar a dizer, olha, tempo à disposição do empregador, esquece aí todo o entendimento consolidado do TST, porque tempo à disposição do empregador é aquele tempo efetivamente laborado, ou então aquele período no qual o empregado ele está aguardando a execução de ordens. Existe ainda um prazo de tolerância, 5 minutos para mais ou 5 minutos para menos. O que é esse prazo de tolerância? Calma, eu te explico, é simples, não precisa se estressar. O prazo de tolerância é o seguinte, imagina que o empregado, ele chega 5 minutinhos atrasado. Meu povo, 5 minutinhos não pode descontar dele, não. É um prazo de tolerância, calma. Ou então ele chega 5 minutos mais cedo. Também não dá para ele ter direito à hora extra de 5 minutos, porque ele chegou 5 minutos mais cedo. E isso é tanto no início da jornada de trabalho, quanto no final da jornada de trabalho. Por isso que a gente chama de período de tolerância. 5 minutos para mais ou 5 minutos para menos, seja no início ou seja no final da jornada de trabalho, totalizando no máximo, início e final da jornada, 10 minutos para mais ou 10 minutos para menos, que não pode ser nem descontado e nem acrescido deste empregado. Agora perceba, outra coisa muito, mas muito importante é o seguinte, o empregado, ele permanece no local de trabalho, mas ele permanece para se abrigar de alguma tempestade, de um evento da natureza. Imagine, está chovendo muito, caindo aquele pé d'água que ele não consegue nem se locomover. Se ele fica para conseguir abrigo no local da prestação de serviços, isso não é considerado tempo à disposição do empregador. O legislador, ele fez questão de citar inciso por inciso. Inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou então porque está tendo tiroteio lá fora e ele fica aqui, ó, abrigado por uma questão de segurança. Ele também não estará ali na sua jornada de trabalho, não será considerado o tempo à disposição do empregador. Olha para mim, ou ele está na empresa para a prática de atividades esportivas, de atividades de lazer, de religião, vai meditar, não importa. Ou ele está ali, ó, imagina você, estudando para a prova da OAB, assistindo o professor Ingrid Gil, estudando para o seu concurso público, pai e manhã no local de trabalho, fica só entre a gente, não conta para ninguém. Isso não é considerado tempo à disposição do empregador. Eu só chamo a atenção de vocês pelo seguinte, olha, aquele período que ele para se alimentar, para fazer a higiene, isso não é considerado tempo à disposição do empregador. Toma muito cuidado, isso tem tudo para ser cobrado na hora da sua prova. E quanto ao vestuário, se ele for fazer a troca da farda, olhe para mim, ó, PB vira para mim e diz assim, Ingrid Gil, tudo exemplo, tudo exemplo. Você, manhã, não pode sair daqui com essa farda, não. O período que eu gasto trocando essa farda, porque ele, empregador, me exigiu.
ele, empregador, me exigiu. Aí sim é considerado como tempo à disposição do empregador. Se ele não me exigir, então não é considerado como tempo à disposição do empregador. É o inciso 8º do parágrafo 2º do artigo 4º da CLT. Toma muito cuidado com este tópico do inciso 8º. Tempo à disposição do empregador, jornada em itinerary, ok? E também trabalho intermitente. O pessoal sempre vem me pedindo o seguinte: Pro, você não tem algum material por escrito para que eu possa ter acesso? Tenho. Olha só, já agora no mês de fevereiro, eu acabei de lançar os e-books da aprovação. Estou falando de 100 páginas, aquilo que você faz, aquela leitura rápida, efetiva, direcionada e focada para a OAB. Tanto em direito material do trabalho, quanto em direito processual do trabalho, a um preço extremamente módico. Para quem quiser ter acesso, R$ 36,90, é só acessar o meu site. Eu vou te mostrar, vem cá rapidinho comigo, não sai daí que a gente já vai tratar de assuntos extremamente importantes. Olha só. Está aparecendo aí na sua telinha o meu site, é www.ingridgilsales.com.br. Tem aqui a parte do início, o meu contato, quem sou eu, qualificações, a parte do escritório, dos cursos, inclusive pelo próprio portal F3, de prática trabalhista, de segunda fase do trabalho, dicas que eu estou sempre postando, dicas de tudo que já caiu ou que pode ser cobrado na sua prova, notícias recentes com julgados do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho, sorteios que estou sempre realizando e também as minhas redes sociais. Olha só. Na parte do destaque, está aqui o lançamento do e-book, Direito Processual do Trabalho e Direito Material do Trabalho. Basta clicar aqui no link, é muito rápido, muito simples. Ele já vai te direcionar para a página do Hotmart. E aqui mesmo, olha só, você consegue ter informações sobre o próprio e-book, descrição do produto, vantagens, informações sobre a minha pessoa, ok? E você consegue adquirir o e-book. Presta atenção, vem comigo para quem quiser, já deixei aqui a dica. É pegar o e-book e você gabaritar suas 11 questões. Eu não consegui fazer o curso CEO com a senhora aqui com o PB, eu não consegui um módulo específico. Vai lá, compra os e-books. Claro que se você pode aliar os dois, fenomenal, sensacional. Eu não tenho condição financeira agora. Meu povo, sabe quem não tem cão, caçar com gato. Assiste as aulas gratuitas no YouTube, aqui também do Portal F3, do meu próprio canal do YouTube. O que eu quero não é questão financeira. O meu objetivo é que você seja aprovado, única e simplesmente aprovado. E é por isso que eu trago mais um tópico para vocês. Manhã, me conte. Você escolheu o que para tratar conosco? Amores da minha vida, eu quero tratar com vocês dos artigos 477A e 477B da CLT. Toma nota, porque eu começo falando do artigo 477A. O artigo 477A da CLT, ele está tratando da dispensa plurima, mais conhecida como dispensa coletiva. Olha só, e diz assim, ó, a dispensa individual, ou mesmo a dispensa plurima, ou ainda a dispensa coletiva, elas se equiparam para todos os efeitos. O que isso quer dizer? Meu povo lindo, antes da reforma trabalhista entrar em vigor, você já decorou, 11 de novembro de 2017, você já memorizou. Quando o empregador ele iria dispensar diversos empregados, ele acabava sendo obrigado, compelido, a negociar com o sindicato da categoria, já que ele estava promovendo uma dispensa tida como uma dispensa em massa, como uma dispensa coletiva, como uma dispensa plurima. Com a reforma trabalhista, o artigo 477A da CLT vedou, olhe para mim, não tenha medo de marcar na sua prova. Vedou a interferência do sindicato, do Ministério do Trabalho e do Emprego e de qualquer órgão judicial, porque diz assim, ó,
A dispensa plurima, coletiva, individual, se equiparam para todos os efeitos. Pro, me dá um exemplo, dou 2 para você entender. Se o empregador, ele possui 1000 empregados, no meu exemplo, ele dispensa os 1000 empregados de vez. Dispensou os 1000 empregados de vez. Ele precisa negociar com o sindicato da categoria? Precisa de autorização do extinto MTE, Ministério do Trabalho e do Emprego? Necessita de autorização judicial? Porque elas se equiparam para todos os efeitos. Passo a tratar agora. Oxente, respire, venha comigo. 477B da CLT. Me conte aí o que diz o 477B. Claro que eu lhe conto tudo. Amores da minha vida, o negócio é o seguinte. O 477B de bola da CLT está tratando do plano de demissão voluntária, do plano de demissão incentivada, plano de aposentadoria incentivada. Dá tudo no mesmo. Olha só, antes do artigo 477B de bola da CLT, em nenhum momento você encontrava na legislação trabalhista, na CLT, na lei extravagante, qualquer lei ou artigo tratando sobre o plano de demissão voluntária. Nada tratava sobre isso. E a doutrina e a jurisprudência? A doutrina e a jurisprudência só começaram a tratar sobre a temática a partir do fato social. Porque o plano surgiu da prática, o plano de demissão voluntária, uma prática do empregador, que queria incentivar, olha a nomenclatura, queria incentivar os empregados a pedirem demissão. Porque você sabe, tópico da extinção do contrato de trabalho. Se o empregado pede demissão, ele tem direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço? Muito pelo contrário. Porque, além dele não ter direito ao AP, é ele quem tem que conceder o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço ao empregador. É ele que tem que conceder. E se ele não conceder, será descontado ou pode ser descontado da rescisão do contrato de trabalho dele. Do termo de rescisão do contrato de trabalho. Ele não tem direito à parcela indenizatória do FGTS. Os 40% do FGTS, não vai poder sacar, levantar o que está depositado no FGTS. Ele não poderá ingressar no programa de seguro-desemprego. Ou seja, ele tem um prejuízo enorme. Por isso que o empregado normalmente não pedia demissão. Qual é a ideia do empregador? Eu monto um plano, um pacotão. Imagina que aqui é um pacotão. Quem aderir a esse pacotão, você pede demissão, está aqui os seus direitos que a CLT garante. Mas eu vou te incentivar. Pelo prazo de 10 anos, eu vou te conceder, de forma gratuita, porque eu quis, o plano de saúde médico, odontológico, e ainda vou te dar um bônus, 100 mil reais. Quem quiser aderir, beleza. Meu povo, muitos empregados aderiam. A pergunta, eu fico aqui, ó, imaginando. O que é que a sua banca ela pode querer saber? Exatamente isso. A pergunta é a seguinte. O empregado aderia ao plano, assinava, mas depois ele ia na Justiça do Trabalho questionar. E dizer assim, eu assinei, mas eu quero questionar isso aqui. Ele pode? Ou seja, olha a pergunta que eu estou te fazendo. Ele aderiu ao plano. Ele que aderiu ao plano pode depois reclamar na Justiça do Trabalho? Isso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos uma orientação jurisprudencial. É a orientação jurisprudencial de número 120. Toma nota, toma nota. É a orientação jurisprudencial de número 120 da seção de dissídios individuais, número 1 do TST. E o entendimento do TST era o seguinte: apesar do empregado ele ter assinado, ele ter aderido ao plano, ele pode sim reclamar na Justiça do Trabalho. Ele pode sim reclamar na Justiça do Trabalho. Isso vai parar no STF, recurso extraordinário. E o entendimento do STF
é contrário ao do TST. O entendimento do STF é: assinou o plano de demissão voluntária, este plano ele possui, olhe para mim, eficácia plena, liberatória, geral e irrevogável, a não ser que as próprias partes disciplinem o contrário, estabeleçam alguma ressalva. Vinha a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, e eu estou contando a historinha para que vocês possam entender, e disciplina no artigo 4, e disciplina no artigo 477B da CLT, o plano de demissão voluntária. Respire fundo, minha pergunta para você é: qual foi o entendimento da reforma trabalhista? Qual foi o entendimento? E aí, o professor Renato Saraiva, ele é mestre, porque ele vai dizer que a reforma trabalhista foi uma verdadeira deforma trabalhista para o empregado. Em qual sentido? Perceba, se o plano de demissão voluntária ou o plano de aposentadoria incentivada constar, integrar, fizer parte de um acordo coletivo de trabalho, lembrem-se disso, ou de uma convenção coletiva de trabalho, e o empregado facultativamente aderir a este plano, ele não poderá mais reclamar na Justiça do Trabalho. Repito. Imagina o seguinte: o empregador montou o plano de demissão voluntária. Este plano, ele faz parte, ele integra um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Se ele, empregado, adere, ele não poderá mais reclamar na Justiça do Trabalho, a não ser que as partes tenham pactuado em contrário. Tranquilo até aqui? Fluiu, meu povo. Ou vai cair dispensa plurima, ou vai cair plano de demissão voluntária. E aí, como a gente está no artigo 477, né, o A e o B, eu retrocedo um pouquinho e a gente fica no artigo 477 da CLT. Eu começo falando do primeiro parágrafo, que até então já foi revogado com a reforma trabalhista. Perceba que a ideia do artigo 477 da CLT é tratar do momento da extinção do contrato de trabalho. E antes da reforma trabalhista, se o empregado ele tivesse mais de um ano de prestação, preste atenção, mais de um ano de prestação de serviços para este empregador, o TRCT, termo de rescisão de contrato de trabalho, deveria ser homologado para ter validade. Deveria ser homologado pelo sindicato da categoria profissional ou pelo MTE, pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Tanto é que o próprio artigo 477 da CLT, nos demais parágrafos, dizia assim, olha, na falta do sindicato da categoria ou na localidade da prestação de serviços, na falta ali do órgão do MTE, quem poderia fazer essa homologação, esta validação, era o membro do Ministério Público, o membro da Defensoria Pública, Ministério Público, Defensoria Pública ou até mesmo o juiz de paz. Esses parágrafos, eles foram revogados. Qual é a interpretação? O que é que você tem que levar para a sua prova? Não importa quanto tempo o empregado ele tenha de prestação de serviços para aquele empregador. Meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. O termo de rescisão do contrato de trabalho dele não precisa mais ser homologado nem por sindicato, nem por categoria, ou por Ministério do Trabalho e do Emprego, ou por órgão judicial, por absolutamente ninguém. E aí eu quero comentar com vocês outra mudança ocorrida no artigo 477. Segura aí, hein? Segura, porque o artigo 477 tem tudo para cair na sua prova. É o parágrafo 6º. E observe, o parágrafo 6º, antes da reforma trabalhista, trazia 2 prazos para pagamento das verbas trabalhistas. Então, fazia aquela distinção. Se o aviso prévio é trabalhado ou indenizado, se o contrato de trabalho for um contrato de trabalho por prazo indeterminado ou determinado, eu não vou nem comentar com vocês, porque você não precisa decorar. Você precisa saber como foi que ficou. Como foi que ficou? Ficou assim, ó. Presta atenção, presta muita atenção. Olha para mim. Não importa se o contrato de trabalho é por prazo
determinado. Determinado. No máximo 2 anos. No máximo 2 anos. Pode até ter prorrogação, mas no máximo 2 anos. Ou um contrato de experiência. No máximo 90 dias. 30 mais 60, uma única prorrogação, no máximo 90 dias. 80 mais 10, 45 mais 45, no máximo 90 dias. Não importa. Ou se é o contrato por prazo indeterminado. Se o aviso prévio é o aviso prévio trabalhado ou indenizado. Não importa. Eu quero que você leve o seguinte para a sua prova. O prazo para pagamento é de 10 dias. 10 dias corridos. 10 dias corridos a contar da extinção do término do contrato de trabalho. E aí a gente tem o parágrafo 8º do mesmo artigo 477 da CLT, conhecido a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que é o seguinte: se o empregador ele desrespeitar este momento para pagamento, este prazo para pagamento, que é de 10 dias corridos, o empregador tem que pagar uma multa. A multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que tem uma multa administrativa em BTN, essa não vai para o bolso do empregado, e a multa que vai diretamente para o bolso do empregado, que é equivalente ao salário do empregado, ao último salário do empregado, equivalente a esse último salário. Tranquilo até aqui, meu povo? Fluiu. Multa, artigo 477, multa do 477, 477A da CLT, com a dispensa plurima, 477B da CLT, com o plano de demissão voluntária, plano de aposentadoria incentivada. Amores da minha vida, eu quero comentar com vocês agora outro tópico que eu tô, tinindo que vai cair. Já fora cobrado o assunto da arbitragem no contrato individual do trabalho. E aí eu estou apostando que aqui agora, em direito do material do trabalho, possa ser cobrado um conteúdo novíssimo, denominado de termo de quitação anual. Toma nota, acorda. Termo de quitação anual, que possui previsão legal no artigo 507B da CLT. Cheirinho, eu sinto cheiro de prova, eu sinto gosto de prova, eu vejo a questão da prova. Pro, me conte, lhe conto tudo, pai e mãe, tudo. Amores da minha vida, o artigo 507B da CLT trouxe a grande novidade, que foi o termo de quitação anual. Observe que para o termo de quitação anual, significa dizer o seguinte: passado o período de 12 meses da prestação de serviços, o empregador, ele quitou tudo, ele pagou tudo para com o empregado, fazia os depósitos mensais do FGTS, da contribuição previdenciária por parte do empregado e também do empregador. Ele pagava os adicionais que eram devidos, se fosse o caso, noturno de transferência, periculosidade, de insalubridade. Ele pagou tudo que era devido. Férias, as que foram ali adquiridas, foram gozadas, o 13º salário, quitou tudo. Ele pega, então, todos esses comprovantes, tudo de quitação, e vai levar perante o sindicato da categoria profissional. E quando ele chegar no sindicato da categoria profissional, o empregado tem que comparecer, o empregador não necessita da presença de advogado, não necessita, e perante o sindicato da categoria. Meu povo, se o empregado assina o termo de quitação anual, o empregador assina o termo de quitação anual, olhe para mim, e o sindicato valida, e o sindicato homologa, este empregado não mais poderá reclamar na Justiça do Trabalho este período de 12 meses que integra o termo de quitação anual. Então, se você vai para a sua prova, termo de quitação anual, você tem que saber que ele tem eficácia plena, liberatória, total e geral, que o empregado não pode mais reclamar esse período na Justiça do Trabalho, e no termo de quitação anual, o sindicato, obrigatoriamente, o sindicato da categoria, ele deve participar.
E olha que interessante, se você tem um empregador, e este empregador, ele tem ali uma advocacia trabalhista preventiva, e aqui eu penso que ele todo ano, ele promove o termo, ele celebra o termo de quitação anual. Então ele faz isso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Este empregado vai reclamar mais o quê? Me conte. Ele vai reclamar mais o quê na Justiça do Trabalho? Nada. Absolutamente nada. Tranquilo, meu povo. Você pegou o fio da meada? Pegou? Olha só. Eu quero aproveitar esse momentinho que a gente já viu o termo de quitação anual e eu não sei se vocês estão sabendo, eu tenho que dar essa dica para vocês. O professor Rafael Barreto está com um curso de ética. Ética é outra disciplina extremamente importante para depois de trabalho, viu, Rafa? E essa é a verdade. Para depois de trabalho, processo do trabalho, porque comigo você começa lá do final, respondendo trabalho, processo do trabalho e depois respondendo ética. Ele está com um curso de exercício e teoria. Tem também a marretada penal, professora Bela, brocadora em Direito Penal e Processo Penal, com 2 aulas de exercício, vale a pena. Tem também a semana top 10 de segunda a sexta-feira. São 5 aulões, administrativo com professora Claudinha, trabalho, claro, comigo, e que na verdade eu dou trabalho, processo do trabalho. São 8 horas de aula. Meu povo, vocês não têm noção. Quem fez o top 10 passado, que estava comigo, eu dei as 11 questões e vou dar de novo. Top 10 em trabalho e processo de trabalho. Penal com professora Belinha, constitucional com PB e tributário com PB. Então, com valores, já com desconto, até a data de 28 de fevereiro, valores extremamente simbólicos. PB fez isso justamente porque ele quer a aprovação de vocês e pelo site do próprio portal F3. Tem gratuito, de graça até injeção na testa, viu? Primeiro que esses que eu anunciei já está com preço simbólico. Mas tem também o gratuito, que vai ser online na sexta-feira de noite e sábado, véspera da prova. São gratuitos, tá? Que é a sexta da vitória, que vai das 21 horas até as 1 da manhã, com PB na veia. E o sábado da aprovação, que é o imersão final com PB, que vai das 9 às 17 horas. Então, se vocês querem adquirir o curso, vale a pena, top 10, trabalho e processo de trabalho, não é porque é comigo, não, mas é fazer o top 10 e gabaritar. Acesse o site do portal F3, tá? Olha só, eu quero aproveitar esses minutinhos finais e deixar uma mensagem aqui super importante para vocês. Eu não sei qual é a sua situação, às vezes a pessoa está fazendo o exame de ordem mais de uma vez, 2, 3, 4 vezes. Eu também não sei se é a primeira vez e está batendo aquele nervosismo de que é a primeira vez que eu vou fazer a prova. Neste momento, o mais importante, deixa eu te contar uma coisa, o mais importante não é o que fulano diz, Beltrano disse, não. O mais importante é você acreditar que você pode conseguir. E aí, não importa esse momento de adversidade pelo qual você está passando. Eu não tenho condições financeiras, eu não tenho como pagar o curso. Assiste as aulas gratuitas do YouTube, no meu canal do YouTube, Ingrid Gil Salles, e do portal F3. Assiste o que for gratuito. Eu não tenho condições de comprar o Vadimeco agora. Calma, você tem que fazer o que está ao seu alcance. Pelo menos eu acredito em Deus, eu tenho fé no que você acreditar. E acima de tudo, meu povo, acreditar em você, que você vai conseguir, que você pode conseguir. É importante, véspera da prova da OAB, conhecer o local com antecedência. Eu fico na porta da prova da OAB aqui com a equipe do Portal F3 em Salvador. Muita gente chega atrasado. Muita gente, porque não conheceu com antecedência o local da prova, levar a sua garrafinha de água, a sua caneta preta, testar. Meninas lindas, não vai perder, beber 2 litros de água e perder tempo no banheiro. Pelo amor de Deus, as mulheres demandam uma fila no banheiro. Você só vai no banheiro uma vez, só. Acabou, a não ser que exista alguma necessidade específica, mas se não uma vez, porque senão é perda de tempo. Começa com o trabalho, processo do trabalho, faz a revisão de véspera, sim, é importante, ajuda. Eu já sou aprovada em 3 concursos públicos, Espírito Santo, Piauí, Mato Grosso, 4º agora que eu estou indo Ceará, que é o concurso público de serventia de direito notarial e registral.
E faz toda a diferença. Quantas vezes, até para a prova oral, parece que assim, ó, eu recebi a questão entrando ali para poder fazer a prova. Então, faz sim a diferença, tá? O nervosismo, é importante que você se tranquilize e que você fique concentrado no momento da sua prova, tá certo? Não perde as dicas que eu vou estar postando daqui até lá, não perde. Fica ligadinho comigo. O meu Instagram também, Facebook, Periscope, é tudo Ingrid Tio Salles. Colocou meu nome, você me acha em tudo. No YouTube, no Instagram. Instagram estou postando dicas cotidianas, rotineiras. E depois, eu espero você, que vai ser aprovado, para a segunda fase de trabalho comigo. Tá certo? Beijo, meu povo. Tô te esperando.